pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey Podcast mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com um convidado ilustre, nosso amigo Gabriel, né? Deputado estadual juvenil, deputado estadual juvenil. Ele vai estar trocando uma ideia conosco aqui, esclarecendo algumas coisas. Eu estou muito curioso para saber o que faz um deputado estadual, o que faz um deputado juvenil. Gabriel, pode se apresentar, meu amigo. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Gabriel Boixá, sou deputado juvenil de Araruama. Começando essa trajetória minha de política, eu falo que comecei desde o Colégio Municipal de Araruama, Moisés Ramalho. Ali eu comecei minha trajetória sendo representante de turma. Depois eu fui para o Grêmio Estudantil, fui eleito presidente do Grêmio Estudantil. E logo após fui para o Conselho Escolar. Aí sim fui dando continuidade. E depois fui para o meu colégio estadual, ali no CF 148. E nisso conheci o Parlamento Juvenil. Não sabia da existência do projeto, um grande projeto que tem no estado. E aí, Jefferson, eu conhecendo através de uma palestra de uma ex-deputada juvenil, ela falou sobre a importância do parlamento e também sobre o jovem na política. E a partir do momento que eu estava estudando no colégio municipal, eu olhava e falava, poxa, esse é meu sonho, eu quero engajar nisso porque eu vejo a gente transformando e mudando a vida das pessoas, é gratificante para a gente. Então, a partir do momento que eu vi que o Parlamento Juvenil iria me trazer uma bela experiência, eu não pensei nem em 2 meses, eu falei, eu quero me candidatar, onde eu escrevo meu nome. Escrevi meu nome. Foram cerca de 4 candidatos em si, dentro do meu colégio. E primeiro o que acontece? A eleição começa dentro do colégio. Aí esses estudantes, eles se candidatam, faz sua ficha de inscrição, tudo certinho, para o parlamento, que é para o estado. Depois a escola faz uma eleição dentro do colégio através do estado, porque a primeira eleição em todo o estado do Rio de Janeiro ela faz, para escolher cada candidato do seu colégio. Assim, um exemplo, Araruama tem 10 escolas estaduais. Cada escola, se tiver vários candidatos, tem que ter só um. Então você faz uma eleição aí, quem ganhar é o candidato da escola. Aí vamos botar, você concorre você com outro candidato de outra escola. Assim é uma eleição municipal. E foi o que aconteceu. Eu, dentro do meu colégio, tinha 4 candidatos. Um estava indo no colégio, não deu presença, então o colégio retirou, porque não estava indo, não tem como ele assinar nada do tipo, e o colégio sabia da candidatura dele, da existência da candidatura dele, enfim. Então, nisso, eu participei da eleição, conversei com um amigo meu da minha sala, e esse amigo falou, Gabriel, eu tô vendo que você tá querendo mais, você tá mais com mais gosto, engajado pelo parlamento. Nisso eu fui pro parlamento e ele falou, cara, vou deixar minha candidatura, vou apoiar você. Caramba, que legal, velho. Deixou a candidatura dele e falou, vou apoiar você. Aí tinha uma outra candidata no colégio e essa segunda candidata nem sabia também da existência da candidatura dela, que ela falou que fez do nada e acabou esquecendo. Aí o colégio normalmente chama todo mundo que está inscrito e conversamos, dialogamos junto todo mundo, conversei com cada um e eles mesmos deixaram a candidatura deles para me apoiar. Ele falou, vou deixar minha candidatura, vou apoiar você. E a escola viu, poxa, Gabriel, é muito importante, você tá aqui nos procurando, tá correndo atrás, já tá fazendo a sua pré-campanha para concorrer aqui no colégio ao cargo de deputado, ser representante do colégio. Caramba, E nisso foi muito importante para mim. muito interessante, cara, muito interessante. Sempre ter esse desejo no seu coração de vida política, ou você só teve esse desejo no candidato na escola? Então, a política em si, na minha vida, ela veio antes, porque a minha tia participava de eventos, de eleição, tal, etc. E eu ia um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E na escola mesmo que, tipo assim, eu fui crescendo com aquilo. O Gabriel era um rapaz que sempre participava de qualquer eleição que tivesse na escola. Um exemplo, se tinha uma eleição para representante de turma,
meu nome já estava lá. Se fosse para o Grêmio Estudantil, eu também estava lá. Então, eu fui vice-representante de turma, junto com um amigo meu, e representante de turma, o primeiro mais votado é o representante, o segundo é o vice. Fui o vice, estava fazendo muita coisa, fingi ficando na escola que o colégio municipal eles faz para arrecadar fundos, alimento para a festa junina. Então, eu corria, fazia isso, fazia aquilo. Então, nisso aí, eu já me destaquei. Então, virei representante e depois disso eu virei presidente do Grêmio Estudantil, colocando a minha candidatura junto com a minha chapa. E nisso aí fui eleito. Se eu não me engano, eu acho que foi tipo assim, a votação que teve, eu tive mais, acho que uns 20 votos na frente do que estava em segundo lugar. Foi uma eleição boa. Que legal. E quando você teve o seu contato na LERJ, né? Isso. Como é que foi a sensação quando você chegou na LERJ? Você ficou meio perdido? Como é que funciona lá? Questão de voto, você tem poder de voto lá? Você pode apresentar projeto? Como funciona isso na prática? Então, no parlamento juvenil em si, você fica uma semana como parlamentar. Isso. Representando a sua cidade. Então, antes de eu ir para o parlamento, eu, Gabriel, fui eleito. A partir do momento que eu fui eleito, concorri com a menina uma colega do 253, que foi a segunda candidata. Fui eleito por 76% dos votos. Uma votação granal muito boa. Foi porque eu juntei, fiz amigo pra cá, amigo pra lá. Eles me ajudaram a compartilhar, agradeço muito também. E nisso, quando eu fui eleito, eu tinha que fazer um projeto de lei para apresentar na LERJ. E esse projeto de lei, antes de eu chegar na LERJ, já teria que estar pronto para enviar para eles. Porque aí eles iriam fazer o caderno do parlamento, que eu vou até mostrar aqui daqui a pouco. Então, nisso, poxa, foi muito gratificante, porque você sentar na cadeira de deputado, você vê seu nome lá, Gabriel Bochá de Aguiar, vê o município, você está representando seu município, uma população em Araruama de 140 e poucos mil habitantes, você está representando todos esses. Então, eu apresentei meu projeto de lei, esse projeto de lei passou por comissões, e essas comissões analisaram o projeto, e os projetos que foram aprovados foram para o plenário para a gente votar. Meu projeto não passou porque tinha uma lei em vigor na época que foi sancionada em 2018, por um eventual, alguma coisa que aconteceu. O presidente na época de 2018 acionou esse projeto de lei, então a comissão achou que como havia uma lei federal, não precisaria de uma lei estadual, porque a lei federal ela é maior do que uma lei estadual, ela é mais ampla, então você não precisa fazer outra, entendeu? E eles também, eu acho que não permite. Tem algo assim também. Entendi. O que você diria em questão de apoio da cidade? Você acha que a cidade em si, você acha que ela deveria ter um apoio diferenciado para que houvesse projetos e mais jovens envolvidos nessa questão de deputado juvenil, essas coisas assim? Esse tipo, você acha que tem que haver um apoio? Você acha que falta divulgação, falta campanha nesse sentido? Sim. Araruama não vou incluir Araruama. Eu falo que o Brasil todo ele precisa de mais jovens na política, porque através do momento que o nosso mundo ele evolui, a política em si tem que evoluir, e os políticos também. Então, você incluindo mais jovem na política, poxa, vai ter mais ampla, vai haver mais mudanças no nosso país, no mundo em si. E eu acho que deveriam divulgar sim, porque isso daí teria que vir através da Secretaria de Educação e através se tiver uma secretaria ou subsecretaria de juventude em qualquer município, eles têm que divulgar. Porque é um projeto da LERJ que vai trazer um tamanho e também uma grande importância para o município. Você vai estar lá representando seu município. Através do momento que tiver o seu nome lá, tiver o nome da cidade, você está praticamente fazendo uma propaganda da cidade. Então a cidade investindo na juventude está investindo numa cidade melhor, mais ampla, com mais projeto. E vai ver que a população vai ver que a prefeitura em si está investindo na juventude. Assim,
eu não entendo nada de política, mas um pouquinho que você estava falando já me passa o entendimento que se o jovem ele começar de cedo a se envolver na política, quando chegar numa fase que de repente ele vai representar a sociedade como um deputado, presidente ou prefeito, ele já vai ser um candidato, um político mais esclarecido, um político que teve aquele contato com a sociedade na veia, um contato mais próximo, né? Ficaria mais preparado. Mais preparado, essa é a palavra que faltou para mim, ele estaria mais preparado. Eu acho muito interessante isso que você abordou, do apoio da sociedade em si também, o apoio da sociedade, o apoio dos governos, né, das prefeituras. Isso é importante, porque um jovem com esclarecimento, né, e passando o esclarecimento igual você está passando, esse jovem vai estar me mostrando que esse candidato ele está mais preparado para me representar. Sim. Isso daqui é o crachá do parlamento. Assim que nós entramos no parlamento, eles entregaram esse crachá pra gente. E aqui vem o seu nome e o município de onde você veio e tal, de onde você veio na eleição, de onde você está representando. Aí com esse daqui você tem aval para entrar dentro da LERJ e tal, tem um poder maior, assim, porque você já foi eleito. Então eles te tratam como o pessoal até fala que é um deputado mirim, só que é juvenil. Isso, mas praticamente é a mesma coisa nisso daí. Então, você entrando lá, você tem esse aval, tipo assim, vários deputados abordam, conversam com você, isso é muito bacana. É bom que os deputados em si, eles sentem que, poxa, tem um jovem que gosta de eleição, que gosta da política em si. Então, vamos dar uma ajuda, vamos dar um apoio. E teve vários parlamentares que pegou esses projetos de lei e já aplicaram no Estado. Teve, se eu não me engano, foram 2 ou 3 projetos de lei do Parlamento Juvenil que hoje já entrou em vigor no nosso Estado. Caramba, que legal! Aí eu tenho aqui também os projetos de lei que todos os municípios, se eu não me engano, o Rio de Janeiro tem 92 municípios. Se eu não me engano, deve ter aqui uns 77, 75 projetos de lei por município. Aí você vê aqui vários projetos de lei. E tudo, tipo assim, escrito na forma que tem que ser. E eles mandaram eles chamam de, se eu não me engano, acho que é minuta, que é um projeto e fala, você tem que fazer assim, assim, assim. Projeto de lei. Aí eu tenho o meu aqui também, que é o projeto que eu fiz um projeto sobre, na área mais da saúde, que eu fiz esse projeto em questão de propor uma lei de primeiro socorro dentro da escola. Porque a gente veio aí da pandemia, né? E na pandemia eu vi vários alunos voltando para a escola com alguns problemas psicológicos, às vezes, tipo assim, sofrendo um pouco com algumas coisas que a escola deveria ser mais atenciosa. Não a escola em si, mas eu acho que os nossos governantes deveriam prestar atenção e ajudar. Deveria ter mais psicólogo no colégio, para conversar, para ver como é que seria o andamento dos alunos dentro da escola, após a pandemia. E nisso daí, eu pensando no projeto, falei, que projeto que eu faço? E eu estava pensando em vários na minha cabeça, vários, e estava tudo passando para o papel. Então, nisso que eu ia passando para o papel, eu peguei e falei o seguinte, poxa, o que isso vai mudar para o nosso estado? Que é uma lei estadual. A partir do momento que ela é aprovada na LERJ, todos os projetos que são aprovados em votação pelos deputados juvenis, ela vai na mão do governador. Então, a partir do momento que foi aprovado 5 leis, se eu não me engano, eu acho que foram 3 ou 5 leis que foram aprovadas no parlamento, todos votaram, eu inclusive votei também, e nisso essas leis foram para a mão do governador. E o governador olhou todo cuidado, e nisso aí ele pegou e aprovou, se eu não me engano, foram as 2 leis que foram aprovadas pelo governador, foi sancionada. Então, nisso, eu achei que esse projeto de lei de minha autoria foi muito importante, que abordasse sobre primeiros socorros, colocasse um bombeiro no colégio para ensinar primeiros socorros, porque caso alguém venha desmaiar ou passar mal,
a gente está preparado para poder ajudar aquela pessoa. Porque se eu não tiver aquele preparamento, aquele ensino em si do primeiro socorros, às vezes você pode até machucar a pessoa pode ir à falência, e você tem que ter todo aquele cuidado em si. E com o ensinamento você consegue dar os primeiros passos do primeiro socorros. Poxa, bacana, você tá de parabéns, né? Gostei muito da forma que você abordou, que você esclareceu o pessoal do canal, tá? Quero agradecer muito a sua presença. O canal Jeff Podcast, ele é um canal que está aberto para você sempre. E com certeza a gente vai estar marcando outras entrevistas para estar esclarecendo outras áreas, outros pontos, até para você expor novos projetos, que com certeza você tem projetos para poder agregar valor e ajudar a família brasileira. Meu amigo, muito obrigado por esse corte, obrigado pela sua presença, obrigado você, meu amigo, minha amiga que está assistindo a gente. Deus abençoe vocês. Jeff Podcast, o seu podcast. O nosso podcast. Amém. O jogo.